Pocket, tudo bom? Estavam com saudade aí de mais uma entrevista? Então nós voltamos e não voltamos sozinhos, hein? Estamos aqui com mais uma entrevistada maravilhosa que trouxe um produto simplesmente único. O nome dela é Suelen Maquiné e ela vai falar um pouco sobre a construção do produto dela. Então, mas não esquece de nos seguir, não esquece de curtir nossas redes sociais, né, de compartilhar esse conteúdo aí com outras pessoas que também gostam aí dos nossos produtos educacionais e precisam de uma mãozinha em sala de aula. Então, começar a nossa entrevista, vamos chamar aqui a Suelen Maquiné. Olá, Suelen, tudo bom? Oi, Marcela, que saudades suas, saudades também do PPJet, e é uma grande alegria hoje falar com vocês. E um orgulho também participar dessa história. Com certeza, Su. Primeiro, parabéns pelo seu produto educacional. Ele realmente é um produto que traz uma diferença, né? E que ajuda imensamente aí o professor em sala de aula, principalmente porque ele é um produto que atende alunos com necessidades especiais. Seria isso? Exatamente. Na verdade, o produto é mais voltado para os professores, né? Que tem esse contexto de sala de aula inclusiva. Por eu ter sido muitos anos professora de ensino fundamental e ensino médio, e vim dessa realidade do chão da escola, eu tinha preocupação de que quando eu entrasse no meio acadêmico, realmente produzir algo que auxiliasse esse professor que está no dia a dia lidando com inúmeros desafios. E quais são assim os desafios, Su, que ao longo dessa sua jornada, né, como professora, toda essa experiência que você tem, que você percebeu que eram necessidades mais críticas? Isso, inicialmente, quando eu entrei no mestrado, a ideia realmente era trazer algo, uma metodologia voltada para a língua portuguesa, que norteassem os professores de língua portuguesa que trabalham com essa realidade de educação inclusiva de surdos na sala de aula. Porém, indo para a sala de aula, eu vi que existiam questões anteriores a isso, que não era uma questão só metodológica, a metodológica era só a ponta do iceberg, mas sim era uma questão de cultura escolar, de como esse docente e a própria instituição recepcionaria esse aluno, né, de uma minoria linguística e de uma realidade perceptiva diferente. Então, a partir daí que eu vi que existia questões básicas, mas completamente desconhecidas ao docente. E aí eu tive realmente a ideia, junto com a minha orientadora, a professora Lúcia Tinoco, de fazer algo que acolhesse esse professor, para que, assim, ele, acolhido, ele fosse capaz de acolher o estudante surdo em realidade inclusiva. E, assim, dando um exemplo, Su, o que seria uma situação, né, que o professor não estaria tão preparado? Uma coisa bem básica, por exemplo, dar um aviso somente na modalidade oral, sem ter nada por escrito ou registrar na própria lousa, sem que tivesse em sala de aula um intérprete. E mesmo estando em sala de aula, ele teria que ter a consciência de que teria que ter algo registrado para que esse aluno pudesse consultar posteriormente, não ficasse perdido, digamos assim, no ar, naquele tempo. Então, são coisas básicas, mas que muitos professores não tinham essa dimensão de que para o aluno surdo é preciso esse registro, é preciso uma agenda, é preciso que as coisas fiquem mais sistematizadas para que ele não se perda com tanta facilidade. Ah, isso é um detalhe, né, que realmente a gente passa, né, e não se toca que tem alunos com outras necessidades e até outras formas da gente se comunicar. Né? Mas eu te pergunto, o seu produto ensina a gente a se comunicar na linguagem dos surdos ou como é mais ou menos esse produto? É mais dicas, é mais orientações? Isso, porque a gente entende que é importante, sim, se for possível o professor aprender Libras para que ele tenha um diálogo direto com o aluno surdo, é excelente. Mas a gente sabe que essa não é a realidade alcançável para todos. Então, a intenção foi trazer algo que fosse alcançável para todos. E a partir de um eixo linguístico, que é um eixo que norteia tudo ao redor do aluno surdo, que é a língua de sinais, nós fomos para outros dois eixos, que é o eixo pedagógico e o eixo didático. Então, tem dicas originadas das questões linguísticas, das questões didáticas e das questões
pedagógicas, não somente para o professor, mas também para a instituição escolar, que a gente colocou até lá, desde o porteiro até a sala de aula. Porque se aquela instituição tiver essa visão que a gente fala, uma fotografia panorâmica, né, do contexto do surdo, ela vai ter uma possibilidade de dialogar mais diretamente com a condição dele. Olha, fantástico. Agora fiquei curiosa, Su. Preciso ver mais esse produto aí que você está falando. Então, você tem aí para mostrar para gente? Então, vamos lá. Aqui nós temos na capa, a gente sempre fala que esse produto é tudo real, né? Desde os nossos atores, que foram professores e alunos do Letras Libras, da minha turma de Letras Libras, que eu sou graduada na UFAM. Aqui a Sara, que na época era professora substituta do Letras Libras, e nós denominamos esse produto de Olá, professor, seu aluno chegou. É um caderno de orientações didático-pedagógica para acolher esse aluno surdo, né? Então, a gente pode perceber que a linguagem, né, do produto, ela é bem dialógica, ela tenta de cara já dialogar com o professor, chamar ele para esse contexto inclusivo, né? Dizer, oi, professor, né? Seu aluno surdo chegou e aqui a gente está aqui para tentar lhe ajudar. Aqui no nosso sumário, a gente fala um pouquinho da pesquisa, que desde o início da pesquisa até a chegar no próprio caderno. Fala um pouquinho da diferença, ou mesmo da completude entre educação especial, educação inclusiva e o surdo em si. A gente fala aqui no 15, do mais importante, do eixo linguístico, porque realmente essa condição linguística, de minoria linguística, que vai nortear os demais eixos, que aí irão dar suporte ao eixo didático e ao eixo pedagógico, né? Do universo linguístico do surdo, do aluno surdo e da própria língua de sinais, e da pessoa surda e suas culturas, né? Nesse primeiro momento, a gente faz uma diferenciação entre a educação especial e a educação inclusiva, para que as pessoas tenham essa noção realmente normativa, qual a diferença de uma para outra. Então, esse eixo linguístico nós passamos algumas dicas de como ele vê o mundo, né, de como a gente deve levar ele a refletir por meio de imagens, de como o professor deve explorar a potencialidade dos recursos visuais nas aulas, de como esse aluno percebe a modalidade escrita da língua portuguesa. E essa parte do produto, tá, Marcela, ela é bem importante, porque a gente vai explicar o quê? A gente vai explicar que o nosso produto, ele articula esses 3 eixos, né? De que é o eixo linguístico, o eixo didático-pedagógico e o eixo social. Então, a partir desses 3 eixos, é que a gente configurou o produto e começou, digamos assim, as dicas para o professor que vai receber esse aluno em sala de aula. Aqui, nessa figura, a gente coloca um contexto de socialização de material. A Sara, que faz o papel da professora no nosso produto, socializa com as intérpretes qual o material mais adequado para o uso, né, com alunos surdos, né? Então, aquele material que tem uma linguagem mais direta, mais objetiva, aquele material que é mais ilustrado, né, autoexplicativo, um material que seja de completar muitas vezes, que tenha muitas referências visuais que a gente vai ver mais à frente. Nesse eixo, que é o segundo eixo, são algumas dicas, né, didático-pedagógica, orientações que acolhem o aluno pela instituição e pelo professor, ações que contribuirão para o ensino-aprendizagem desse sujeito. Opa! Como, por exemplo, o que seria uma instituição inclusiva, de fato, é aquela que acolhe o aluno surdo e se prepara para receber. Não basta só acolher, né? Ela tem que estar preparada para receber. Aqui, tá, Marcela, nesse último eixo, é o eixo social. São dicas de como lidar, porque às vezes as pessoas querem falar alto para ver se o surdo escuta, bater nele, né, assim, tocar. Então, são algumas dicas básicas de como ter uma, digamos assim, uma etiqueta com esse aluno, né? A gente coloca aqui algumas dicas, né? Por exemplo, quando estiver sentado próximo ao surdo, qual é o mais correto? Dar um toque no ombro, evitar deslizar, né, na perna, principalmente se o surdo for do sexo oposto. Aí aqui, uma dica seguinte, né? Não tocar por trás, né?
tentar sempre tocar na lateral ou pela frente, para que não seja um tom desrespeitoso. Aqui são indicações de recursos, né? Sinalários, aplicativos da TV Inis, que pode ser baixado várias aulas de várias disciplinas, né? Que mais aqui? O CID, o próprio site do primeiro curso de Letras Libras do Brasil, que é da UFSC, que tem bastante conteúdo e material, o site do INES, que é o Instituto Nacional de Educação em Surdos, que as pessoas podem buscar material também. E aqui são os nossos parceiros, né, na confecção, porque, como eu falei, é um material muito realista, né? Por exemplo, a Nara é professora, o Marcos é professora, a Joraina também, que a gente chama de Ruana, é professora, o Arlenson, que foi o nosso aluno surdo e é surdo de verdade, e a Rose, que também é professora hoje de Libras, Eduardo de Libras, João, e a Sara, né, que já era graduada da minha turma, da primeira turma de Letras Libras, que fez, digamos assim, o papel dela, o papel de professora, né, na sala de aula. A gente colocou no final, né, que, na verdade, a gente finalizava o produto, mas era o início de tudo, era só o pontapé inicial para esse aluno surdo se sentir realmente acolhido dentro do contexto escolar, que a gente deseja que o material estimule o professor e a comunidade a adentrar no mundo e na cultura surda por meio desse aluno, que o material também possibilite a reflexão em torno de novas perspectivas no contexto das práticas educacionais inclusivas que envolvem esse público, e que, por fim, professor, nosso aluno surdo chegou e a gente está aqui para ajudar. Então, de fato, Marcela, é um produto que busca um diálogo, né? Tirar esse aluno surdo de um universo de estranhamento, que desse o mínimo de conforto ao docente para dizer, não, isso aqui pelo menos eu sei, né? Eu sei que ele vai ter um horário extra de prova, eu sei que eu não posso falar nada sem registrar, eu sei que nem sempre quando eu separo dois surdos que estão conversando junto é uma atitude inclusiva, na verdade, quem tem similaridade linguística quer estar perto, e é importante que eu respeite isso, né? Que eu não posso fazer uma prova somente com recursos na modalidade escrita. Se eu tiver um surdo, eu tenho que adaptar essa prova de forma mais imagética, né? Então, coisas que há anos os surdos circulam dentro do IFAM-CMC e que muitos professores não tinham essa intimidade, porque anterior à língua existe uma cultura, né? E é exatamente essa cultura que a gente quis aproximar do docente que faz essa realidade inclusiva. Fantástico o seu trabalho, né? Só quero dizer parabéns. E foi um orgulho para mim também, né? Porque nós fizemos parte da mesma turma. E eu sei que foi um mestrado com muitos desafios para você. Muitos, sem números. Né? E esse produto, com certeza, ele faz a diferença em sala de aula. E onde é que a gente pode encontrar esse produto, Su? Marcela, ele está no site, né, do PPJet, a pessoa pode ir lá, né? Pode baixar, pode ter acesso. Qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo. Atualmente eu estou no IFCE, né? Estou no Ceará. Eu sempre digo que eu sou dividida entre as águas, né, do Rio Amazonas e as águas salgadas aqui do Ceará, né? E sabe o que aconteceu esses dias, Marcela? Não a título de vaidade, mas a título de significância e significado, digamos assim, falando, né, linguisticamente. Uma pessoa entrou em contato comigo do IFMT, que é o IF do Triângulo Mineiro, e falou assim, professora, nós estamos com alunos surdos aqui em Minas e nós não sabemos direito como lidar. E aí eu fui buscar na internet alguém que pudesse falar com a gente, e a gente viu o seu produto e eu fui ler a sua dissertação e eu achei que é uma referência, ela falou assim. Então, será que a senhora não pode fazer um mini curso ou uma palestra explicando um pouco para os nossos professores como acolher esse aluno surdo? Eu falei, gente, que bacana. Talvez se eu tivesse ofertado um curso de Libras, não teria tanto esse diálogo como foi essas dicas, esse acolhimento, né? Então, assim, eu já fui chamada para 4 institutos federais para ministrar esse acolhimento a esse aluno surdo. Então, assim,
isso me deixa muito feliz mesmo, porque realmente está cumprindo o objetivo, né? Eu estou chegando no que eu queria, que é no docente, que é auxiliá-lo de fato. E aí isso me deixa bem alegre mesmo e muito feliz com o resultado do meu mestrado. Moço, muito obrigado pela sua fala, pela sua entrevista, pelo seu tempo. O seu produto realmente ele é um produto para chão de sala, né? Para ser um produto altamente aplicável. Exatamente. Bom, gente, só quero agradecer mais uma vez, Su. Obrigado você que está vendo esse vídeo. Ajude a compartilhar a pesquisa, o produto da Suelen e as outras entrevistas que estão aqui no nosso canal. Então, curta, compartilhe, comente, né, dentro lá do nosso Instagram, dentro aqui do YouTube e nossas redes sociais, como o Facebook também. Su, muito obrigado. Né? Curta aí as praias de Fortaleza por mim. Tá? Tem um marzão aqui na frente. Então, quando voltar aqui a Manaus, a gente troca umas figurinhas, tá certo? Obrigada, Tchau, Su. pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada aí pela sua presença e até mais.